gente agora tem essa nossa companheira do Zoom aí que avisa a gravação a todos. E é um momento muito bacana para nós aqui da filial de Curitiba, que estamos começando nessa nova filial, né? Ter a presença e participação de todos vocês, principalmente dos nossos convidados aqui, os speakers que gentilmente aceitaram o nosso convite para estar conversando com a gente sobre um tema tão importante que é a vulnerabilidade e as relações empáticas. Só para vocês entenderem, né, a gente tem um processo de definição de temáticas desses talks que envolvem as questões relacionadas ao capitalismo consciente, aos pilares do capitalismo consciente. E um deles trata da liderança consciente. Nesse trimestre, nós estamos falando da liderança dos outros. Então, por isso, o tema empatia e vulnerabilidade cabem muito bem, certo? Falando um pouquinho, só antes da gente passar a apresentação dos nossos speakers aqui, eu vou só contar rapidamente como que o movimento está se consolidando no Brasil. Para quem não conhece, o capitalismo consciente é um movimento mundial já. Ele iniciou nos Estados Unidos por volta de 2006, 2007, a partir de dois visionários, um da área acadêmica, o professor Raji Sisodia, que é professor da Universidade de Babson, dos Estados Unidos, um indiano radicado americano, e a gente teve também a presença importantíssima do John Mackey, que é um empresário conhecido, super reconhecido, na verdade, nos Estados Unidos, fundador da rede Whole Foods, de alimentos orgânicos, uma empresa que cresceu muitíssimo nos últimos anos e que aplicava desde o seu início os fundamentos do capitalismo consciente, mesmo antes de saber que existia um movimento, ou desse movimento se constituir efetivamente. Aqui no Brasil, esse movimento chegou em meados de 2013, ainda é relativamente recente, e ele se manteve por um tempo razoável, baseado em São Paulo. Começou algumas filiais no interior também daquele estado, e de um ano, dois para cá, na gestão atual do Dario Neto, tem se fortalecido a expansão das filiais pelo Brasil. Por isso nós estamos aqui, né? O movimento está crescendo, está se expandindo para que mais e mais pessoas aí nesse nosso país tenham acesso e possam se aproximar e participar mais ativamente disso, que é tão importante para a nossa transformação aí, necessária, né, no nosso mundo, no nosso planeta. Agora, com muito prazer que eu apresento a vocês também os nossos palestrantes. Inicialmente o José, que é peruano, vive há 22 anos já em Curitiba, coach ontológico, formado pela Newfield Network, Executive and Life Coach formado pelo Integrated Coaching Institute, é constelador familiar e sistêmico e yoga terapeuta. Também teve experiência anterior por 33 anos no mundo corporativo em empresas de grande porte do Peru, Espanha, Brasil e Argentina. Bem-vindo, José. E o Stefano é o nosso segundo palestrante, também é um estrangeiro, mas mora em Curitiba há 8 anos. Stefano também é consultor em desenvolvimento integral e ágil, é especialista também em Thinking Environment, em Open Space Beta Codex, assessor e debriefer do teste de nível de consciência Stages, professor universitário, palestrante internacional em novas formas de gestão em várias temáticas, e também desenvolveu atividades profissionais em diversas entidades públicas e privadas na Alemanha, Zâmbia e no Brasil. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá, gente. Vocês podem abrir os microfones, se quiser. Eu gostaria só de começar nossa conversa aqui com uma introdução aqui com relação a uma informação que eu acho bem bacana trazer, de um dado de uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos em 2016,
que foi desenvolvida pela Universidade Estadual de Michigan. E essa pesquisa colocou o Brasil num ranking de 63 países no 51º lugar em nível de empatia. Essa informação eu achei curiosa, interessante para a gente trazer aqui, porque já que a gente está falando de empatia, né, e como que a gente trata disso aqui no Brasil, e o quanto a empatia está relacionada com a nossa questão de relações pessoais na nossa vida e na vida corporativa, na nossa vida profissional, ela é essencial, né, quando a gente fala de liderança dos outros e liderança de si também. E falando em vulnerabilidade, se a gente pensar também o quanto a maioria das nossas organizações elas não são orientadas para estimular inovação e criatividade, uma vez que a maioria delas não estimula as tentativas, os erros, ela não estimula a vulnerabilidade das pessoas. Pelo contrário, ela estimula o perfeccionismo, estimula a armadura, que as pessoas separem quem elas de fato são na vida profissional da vida pessoal. Isso mostra que nós temos um ambiente, no geral, muito formado por dois lugares separados. Então, a partir dessas duas questões, eu acho que a gente pode conduzir essa conversa com as experiências que vocês têm vivido, imaginando assim, como que a gente pode, e aí voltando para um dos pilares mais fortes do capitalismo consciente, que é a orientação para os stakeholders, ou seja, a gente está falando de todos os envolvidos, seja num ambiente de negócios, seja na nossa vida, como que a gente pode desenvolver melhor essas habilidades, da empatia e da vulnerabilidade. José, você gostaria de começar? Sí, bom dia a todos. Un prazer estar aqui com todos vocês para falar de um tema que eu acho que es uno de los pilares de la falta de felicidad en un mundo. Mas lo primero que me ven, escutando tu introducción, Simone, es falaste do Brasil y el ranking donde está Brasil. Eu, como extranjero y latinoamericano específicamente, porque nací en Perú, y con 22 años acá en Brasil, no hay que esquecer que Brasil es un país, capaz uno de los poquísimos que existe en un mundo, donde hay una infinitud de naciones morando en este país. Y eso es algo que muchas veces la gente no percibe. Brasil tiene una riqueza de nacionalidades como pocos países en el mundo. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene este país es eso, que tiene que ver con la empatía. El sur, entender el nordeste. La Amazonía, entender a una ciudad como Sao Paulo, con el tamaño y la grandeza de esa ciudad. El desafío de Río de Janeiro como ciudad que tiene toda una historia muy especial. O sea, no es que sabemos que Brasil es esta riqueza, y eso es lo que hace grande este país. Y eso es lo que hace a la vez ser grande, también el desafío es grande de ser empático en este país, porque la diversidad es mucha, abundante, riquísima, deliciosa, hablando de cosas, botando ya emociones en las palabras, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene el primer desafío para cualquier persona que está trabajando y morando en Brasil. Es entender el país donde estamos, que muchas veces nos esquecemos, porque cada país tiene sus singularidades, cada país es distinto, y Brasil tiene esa singularidad. Claro, yo te escuché porque falaste de Brasil en el mundo. Ahora, si vayamos a una empresa, mira, yo este movimiento de capitalismo consciente creo que tiene mucho a ver, porque para mí el sistema jerárquico, que es el sistema fundamental que está constituido en las empresas actuales, ya fue. Tenemos que inventar otro sistema, porque el actual no está respondiendo para la felicidad del ser humano. Entonces tenemos que descubrir otro. Y ya se está experimentando otras formas de organizarnos, ¿no? Y ahí ya podemos entrar en el tema de la vulnerabilidad, de la empatía, de la escucha, y aprofundar en esos temas, ¿no? No sé, Estefan, ¿qué haya de esto? ¿Qué piensa más?
este para mí fue, escuchándote tu introducción, es lo primero que me vino, ¿no? Bom dia, do meu lado também, aliás, boa tarde, no Alemanha, mas um grande prazer estar com vocês. E muito obrigado pelo convite. Também. O que vem na mente, também pegando um pouco esse gancho que você trouxe, e essa grande diversidade que nós temos, em geral, e mais também em organizações. E mais um tema maior em organizações fica como nós processamos melhor a diferença que nós temos no sistema. Isso inclui os stakeholders, isso inclui também as pessoas, os colaboradores, isso inclui os processos e sistemas que criamos. Mas como nós processamos melhor a diferença, a diversidade que surge em qualquer momento. E isso tem a ver muito com empatia, no primeiro momento. E como nós escutamos, como nós percebemos todos esses fatos quando eles surgem. Então, quando você não tem empatia, você, no primeiro momento, não tem essa abertura para perceber o que está acontecendo, porque o seu sistema nervoso está fechado, está trancado naquele momento e não consegue fazer sentido e dar sentido das coisas que estão surgindo de forma adequada. E empatia nesse sentido é, com certeza, uma virtude bem importante para lidar melhor e para processar a diferença e diversidade. Isso. É muito legal isso que também o José trouxe com relação à diversidade, excelente, né? Essa conexão que vocês fizeram, porque realmente aqui a gente está tendo, inclusive, nesse talk, uma experiência muito bacana, né? De pessoas de origens distintas, falando do Brasil, com a vivência que já tem do Brasil e entendendo, né, com esse olhar de mundo, do quanto a gente precisa dessa mudança. E realmente é muito, muito importante essa pontuação que o José trouxe do quanto o Brasil, por si só, ele apresenta essa diversidade absurda, né, que a gente tem não só em termos culturais, né, culturais, raciais, mas também nas questões que a gente tem ouvido tanto falar de diversidade, da equidade de gênero, da equidade de idade, né, da importância da gente ter mais essa diversificação dentro das empresas e da compreensão do que cada etapa da vida, de que cada etnia, do que cada gênero pode ter de diferenças para para utilizar disso a melhor parte, né, para tornar as relações realmente melhores e para que isso seja usado como um fator agregador, né, que as diferenças sejam complementares e que isso normalmente torna um resultado todo mais rico, né? Das experiências que vocês têm vivido, assim, nesse sentido da diversidade, até José, em outro momento, comentou sobre as mulheres, né, do quanto a gente ainda tem a evoluir nessa questão e o quanto, até que ponto os homens conseguem, de fato, entender o lugar que elas se ocupam e o quanto essa diferença é significativa. Mas aí falando de todos os outros aspectos, né, quando a gente fala de diversidade, a gente falou também da questão da diferença de idade, que hoje a gente tem as gerações mais novas tomando conta, né, obviamente, do mercado de trabalho, e isso é natural, mas o quanto as pessoas mais experientes agregam e vêm com outras características fortes, necessárias, absolutamente importantes para as relações fluírem, né? Muito bem. Não sei se vocês viram um filme que me marcou muito e que acho que quase todo mundo que viu adorou, é Um Senhor Estagiário, porque ele traz muito essa visão do quanto
existe, né, em alguns casos, esses tabus e o quanto isso se quebra na realidade quando existe aceitação, que é o que o Stefan falou muito bem. Não sei se vocês podem complementar um pouco essa questão. Sí, sí. Vi el filme y me pareció fantástico, porque además es muy real, ¿no? Lo que acontece hoy en el mundo de la empresa. Acá en Latinoamérica específicamente, la juventud es algo importante para contratar, vamos a hablarlo así. Y las personas mayores de 45 ya están jugando ahí fuera de área, vamos a hablar así, ¿ok? En Europa no, en Europa se aprecia mucho la experiencia, por ejemplo. Al menos mi experiencia en los países que me moví en Europa, ¿no? En Europa se valora mucho la experiencia. Y esto viene mucho del sistema americano, ¿no? Donde se valora mucho la juventud. Mas yo quería retornar al tema este de la empatía que falando, no nos esquezamos que no somos seres relacionales, o sea, nos constituimos relacionándonos con las personas. La primera nos amáis, lógicamente, porque es la primera que nos recibe. Mas en el mundo de la empresa nos vamos constituyendo relacionalmente. Entonces, eso para mí es el primer principio sobre el cual hay que construir un nuevo sistema de relacionamientos en la empresa. Y la segunda es, no esquecernos que desde que nacemos y hasta, y mira, y esto puede llegar hasta muy avanzado de edad, y es, no somos condicionados en general, desde que nacemos, nos amáis, nos opáis, nuestro ambiente familiar, nuestro país, vamos siendo condicionados con una serie de creencias, historias. Entonces, está en nos el desafío de salir de ese condicionamiento y traer para nos de vuelta lo que querramos y nos faz feliz, y lo que no nos faz feliz, dejarlo fuera. Hay personas que hacen esto muy cedo y hay personas que lo hacen tarde, por ejemplo. Eu, por ejemplo, cuando yo lo fiz a los 50 años, recién tomé conciencia de todos esos condicionamientos que yo tenía en mí. Y acho que ese es el primer paso para ser empáticos, conocerse. Yo siempre he dicho que la llave maestra de la felicidad, sea en la empresa, sea a nivel personal, es conocerte. Porque en la medida que te conoces, y cuando digo conoces, en todo ámbito, ¿eh? En la forma integral, emoción, cuerpo, mente, espíritu, que te conoces amplio, porque todos nos, por ejemplo, tenemos gachillos que nos van apareciendo en el mundo de empresa, por ejemplo. Yo tuve un jefe muy autoritario, por ejemplo, y mi pai era muy autoritario, y me fue muy difícil relacionarme con él. Porque él siempre me traía el gachillo de mi pai. Entonces, eso me llevó a tener que entrar dentro de mí y decía, ¿por qué ese señor me tira do serio, como se fala aquí? ¿Por qué? Ah, por esto y por esto, por tu belleza. Y cuando entendí, pude seguir para frente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el primer desafío dentro de los temas que hemos visto, que es la empatía y la vulnerabilidad, ¿no? Es nos conocer. O sea, ¿cómo puedo ser empático con Simone y sentir, por ejemplo, la tristeza tuya si yo no conozco dentro de mí la tristeza? Y no quiero conocerla, porque no quiero, no gusto. Porque normalmente vivimos en un mundo donde no nos permiten entrar en contacto con las emociones. Eso es feo. No, llorar, cara. Incluso los hombres, ¿no? Hombre, tú llorar, cara, no, tú no puedes llorar. Eso es cosa de mujeres. Y así va muchas cosas, ¿no? Entonces, es un tema amplísimo esto que estamos hablando. Entonces, disculpen que me empolgo y vuelvo a frente. Disculpa, Estefan. Puedes complementar ahí y seguir. Ya, muchas cosas estaba surgiendo cuando estaba escuchando José. Primeramente, voltando tal vez para ese aspecto que José tenía falado antes. Sí, nos trabalhamos melhor quando nós estamos numa boa relação no momento. O nosso cérebro é, na verdade, um órgão social. E, nesse sentido, quando nós
conseguimos fazer uma conexão de importância, de profundidade nesse momento, agimos melhor, fazemos melhor sentido das coisas que estão acontecendo. E nesse sentido, o que o José também falou, eu também acredito profundamente. Primeiramente, precisamos nos conhecer como nós estamos. Mas tem também mais e mais falas que falam que você precisa aparecer no trabalho como você é. E nós precisamos criar ambientes que esses permitem. Essa é uma das mensagens principais desse conceito de segurança psicológica, mas também segurança psicológica, mas também uma mensagem muito importante no Think Environment, porque uma das coisas que a Nancy Klein fala, que criou essa abordagem, foi o primeiro trabalho de líder deveria ser criar um ambiente onde as pessoas possam pensar por si. E para pensar por si, precisa também aparecer como você é. Em inglês, isso é bem mais impactante, porque tem uma joguinha de palavras aqui em inglês. In order to think for yourself, you have to think as yourself. Então, para pensar por si, você precisa pensar como você é. Então, criar um ambiente em que você possa pensar como você é. E isso significa também mostrar vulnerabilidades quando você não tem um dia tão legal, ou quando você está atrapalhado com uma coisa, ou quando você não entende uma coisa, ou quando você faz uma falha, um erro, comete um erro no seu trabalho. Também ter essa vulnerabilidade para se abrir. Isso é muito importante. Isso também inclui, voltamos para esse momento de incluir a diversidade, porque isso é um tipo de diversidade também. Nós abrimos também para as falhas, para as diferenças entre as pessoas. Senão, em um momento, você vai perceber que essas coisas surgem. E muitas vezes não são nos momentos que você gosta que essas coisas surgem. Então, é importante mesmo criar um ambiente de vulnerabilidade. Aliás, não de vulnerabilidade, mas que permite que vulnerabilidades surgem, que as pessoas possam se apresentar, possam ser como eles são. Existe um termo que você traz, Stefan, que é muito importante, e realmente a tendência é que cresça muito, ainda mais agora com a questão da pandemia, muitas coisas têm acontecido e mudado, que é justamente a integralidade, né? Que é isso de ser verdadeiramente quem se é em todos os seus aspectos. E não separar mais tanto isso, né? Da pessoa que está no trabalho, da pessoa que está na vida pessoal ou real dela, até porque existe uma questão muito básica, né? No quanto a gente hoje vive no ambiente de trabalho, hoje nem tanto mais presencialmente, mas a gente vive para o trabalho a maior parte do tempo da nossa vida. E se a gente for pensar uma simples pergunta, como é que você pode ser feliz na vida se você não for feliz no trabalho, né? Se você passa tanto tempo nesse trabalho. E a partir disso, isso já demonstra muito essa super relação que existe nos dois mundos. A gente é uma pessoa só, né? O ser humano, cada um tem esse lugar comum. Então, como conciliar isso dentro desse universo que a gente assume tantos papéis, né? E isso que a gente está falando aqui, essencialmente da vida pessoal e da vida profissional, mas isso se estende para vários outros papéis que a gente tem na vida, né? Então, como isso, né? Eu trago aqui também um exemplo de uma empresa aqui do Brasil, uma das Unimedes do Brasil, que trouxe um caso. Eles criaram uma semana que eles chamam Semana da Empatia.
dentro de uma série de ações que eles trabalharam para colocar essas questões em prática. E foi uma experiência incrível, porque o que eles propuseram, que por uma semana houvesse uma rotação de cargos, de papéis, né? E as pessoas assumiram papéis que nunca foram delas, e trocaram, e passaram uma semana conhecendo setores e atividades que não eram as usuais delas. E o resultado disso foi incrível. As pessoas ficaram, assim, o processo de consciência, de transformação e de entendimento do lugar do outro, naquilo que envolve a sua própria atividade, o quanto aquilo impactou, o quanto muitas vezes se cobrava coisas que não, sem se entender a lógica das coisas. Isso é muito comum. Se a gente tivesse isso aplicado nas empresas mais constantemente, isso funcionaria, isso faria, esse é um grande exercício interessante e relativamente simples, né, que pode ser planejado, pode ser organizado, que traz essa essência da empatia e da vulnerabilidade também, de entender as suas dificuldades e trazer os aprendizados a partir disso. Vocês têm alguma experiência similar, alguma experiência que vocês vivenciaram ou ouviram também nesse sentido, assim, de aplicação da empatia e quanto isso reverberou para todo mundo no ambiente de trabalho? A ver, algún ejemplo. Yo tengo, sí, un ejemplo a ver, que para mí fue muy importante en mi carrera profesional. Un día llamé a los 6 gerentes que tenía acá en Brasil y les falei lo siguiente: olha, vocês van a ter 2 horas conmigo en que voy a ficar calado, só voy a escutar, eu no voy a falar nada, y vocês van a responder las siguientes preguntas y cualquier otra que vocês quieran darme, que es, ¿qué es lo que eu faço que atrapalha el trabajo de vocês? ¿Qué cosas gostarían que eu mude en mi jeito de liderar vocês? Y ahí, y coloquen todo, porque van a tener 2 horas en que pueden falar todo. Y yo solo voy a escuchar. Le voy a garantir que fue lo mejor que pude hacer en mi vida profesional. Porque hay algunos, si hay algún psicólogo que nos está escuchando, hay una parte de noise que no percibimos y que los otros perciben. Y felizmente yo tenía boas pessoas como gerentes. Entonces me pusieron todo lo que sentían, lo que no en que estaban atrapalhando. Incluso uno lloró falándome: José, você se dá conta cómo falas, con qué fuerza falas, y vos al nivel que me magoabas cada vez que falabas. Y les juro que para mí fue algo maravilloso, porque realmente sentí primero que ellos me falaban del corazón, del alma de ellos. O sea, había realmente una voluntad de darme un presente, aunque fuera algo que no hubiera gustado escuchar, y yo lo sentía que era aprendizaje puro para mí. No, o sea, fue lo mejor que me pudo acontecer, porque a partir de ese momento yo percibí ciertas cosas que yo no percibía. Entonces, cuando yo hago porque forma parte de lo que falé al inicio, uno se conoce en los relacionamientos, y era un jeito de relacionarme con ellos. Y a partir de ese momento, no, o sea, nuestro trabajo mudó, y hoy que estoy fuera de ese grupo, soy amigo de todos ellos. O sea, nos vemos mucho. No sé si hubiera acontecido eso si no hubiéramos tenido ese momento empático y de conversa y escucha de la parte de él, ¿no? Fue bacana. Yo les recomendaría a todos los que tengan equipo que hagan esa experiencia, porque van a percibir cosas que capaz no perciben, y va a ser un aprendizaje grande para el desenvolvimiento personal de vocês. No sé, ese es un ejemplo que yo me marcó de comunicación y escucha, ¿no? Porque al final la comunicación y escucha para mí es el elo fundamental de eso que falé, de los relacionamientos entre las personas, ¿no? Y para mí son 2 fenómenos que es juntos, porque la escucha fecha la comunicación. Porque yo puedo hablar A
y tú, Simone, puedes entenderme B, y que la comunicación no fue efectiva. Entonces, y ahí hay también mucho tema también para aprofundar, ¿no? No sé, Estefan, ¿tú qué piensas al respecto? Yeah. Muitas vezes mesmo já é suficiente que você faz outros tipos de perguntas para fornecer diálogo. Porém, também, para criar uma mudança sistêmica, mesmo precisa também trabalhar com processos, artefatos e sistemas mesmo. Porque nós falamos, às vezes, isso vindo muito do Beta Codex, que a cultura é a sombra da estrutura ou dos processos. E isso significa como os processos que você implementa, eles têm automaticamente uma reflexão na cultura. Então, quando você fala, vamos nos escutar melhor, e quando você não tem processos ou artefatos ou a estrutura que sustentam, isso fica bem difícil. Exemplo, nós trabalhamos faz muitos anos com uma organização, eles já têm facilitadores internos, nossa abordagem de escuta profunda e generativa de think environment. E o que eles trabalham muito como eles realizam as reuniões, como você mesmo escuta cada pessoa na sala, que cada pessoa na sala é importante que ela participa porque ela tem uma coisa aberta na reunião e informações para dar, etc. Mas quando você cria uma estrutura, um processo mesmo de escutar todo mundo, isso já muda muitas coisas. Isso significa também que você muda uma coisa na estrutura, o que eles fizeram nesse caso. Então, em algumas, mas não em todos. Então, o que as pessoas falam quando tem reuniões da forma antiga, eles não gostam mais. Eles acham que as pessoas estão se interrompendo muito, que eu não consegui falar muito porque estou mais introvertido. Mas quando você cria uma estrutura, por exemplo, processos para reuniões, você automaticamente também acolhe a diversidade, as diferenças entre as pessoas e a inteligência coletiva das pessoas. Aliás, você ativa melhor a inteligência coletiva das pessoas. Então, é importante fazer intervenções, mas como você... às vezes, o que eu falei também é uma boa interação no momento não cria automaticamente uma intervenção sustentável. Então, ela cria consciência no momento quando nós temos uma boa interação, mas como você pode sustentar isso depois? E para isso precisa mesmo pensar muito sobre estruturas, processos, protocolos, interfaces e todas essas palavras que vêm do desenvolvimento organizacional. Bom, muito bom. A gente sempre acaba girando em torno da consciência das coisas, né? Se for parar para pensar. Por isso tão importante a gente trabalhar nessa questão de abrir mais olhos e ouvidos para ver e escutar, né? Porque em tudo que a gente percebe, nas falas, inclusive, de vocês, existe essa questão vindo à tona, do quanto é necessário esse esforço, que não é tão natural, porque nós não fomos orientados, educados para isso, de olhar mais, olhar com profundidade, escutar com profundidade, né? A escuta ativa é extremamente... Agora está se ouvindo falar nesse termo, né? A gente pode perceber por aí, coisas que antes a gente nem ouvia falar, começam a surgir, porque se faz necessário, algumas pessoas começam a despertar para isso e começa a se trazer à tona uma série de necessidades e demandas, porque existe, de fato, isso. Isso que o Stefan trouxe da experiência de que as pessoas já estão cansadas daquela mesmice de modelos antigos, de reuniões, de trocas, né? A gente percebe muito isso, inclusive, em encontros online, que você vê, assim, que
a participação, quando existe essa abertura aqui, por exemplo, a gente está falando, fechando, não pode ter essa interação com todas, mas é sempre em função do tempo, é sempre em função dos limites e das restrições que nós temos. Mas a partir do momento que existe essa consciência, você consegue estruturar. É bem bacana essa fala do Stefan, e da vontade de fazer, né? Que é aquilo que o José também trouxe da experiência dele, de prática, de colocar-se à disposição, de se colocar vulnerável também para ouvir o que tivesse que ouvir, com a expectativa de uma transformação ao final. Então, muito legal essa experiência, né, José? Pode falar. Lo que Stefan faló tiene, a ver, porque tiene mucho sentido en el fondo práctico. Hay que tener cuidado que las intervenciones de un a un tienen que ser sustentadas por procesos en todo el equipo. Eso es fundamental, fundamental. Creo que una no excluye la otra. O sea, yo puedo tener un buen relacionamiento un a un con mis subordinados, por ejemplo, mas el ambiente del departamento, del área, de la organización que sea, no hay ambiente de comunicarse, no hay ambiente de escutarse. Entonces, es muy importante las dos esferas esas que Stefan faló. Lo hallo importantísimo. Yo creo que hay que tener cuidado también. ¿Por qué? Porque en ambas esferas hay algo también que yo siempre falo, que es el óleo esencial en la empresa, que es la confianza. O sea, la confianza para mí es lo que está en la base de cualquier comunicación y escuta. Yo no voy a escuchar a ninguém que no confío, por ejemplo. Ni voy a falarle algo a alguien que no confío tampoco. Entonces, la confianza es un tema que para mí es algo muy importante conversarlo también en los equipos, abiertamente, de uno a uno o en equipos, más establecer procesos y método para llevar todo esto que estamos hablando también en la práctica consistentemente, ¿no? Yo creo que lo que Stefan faló tiene mucho sentido, mucho, mucho. Al menos mi experiencia me fala eso, ¿no? Mas essa questão de confiança é um bom exemplo. Tem um livro, eu acho que se chama A Decisão de Confiar ou de Confiar, The Decision to Trust em inglês. E ele fala de 8 fatores para que as pessoas possam confiar. E 3 fatores, 3 critérios, são critérios internos que dependem da pessoa. Mas 5 desses são influenciados pelo ambiente, pela construção do ambiente, pela cultura, pelos processos. Então, com certeza, a mensagem é a mesma, provavelmente, só a narrativa talvez muda. Então, como nós podemos criar um ambiente de mais confiança? Como nós podemos criar um ambiente de mais probabilidade? Como podemos criar um ambiente onde as pessoas possam pensar por si? E isso fica mais e mais essenciais no futuro. E também a consciência do líder, como ele falou agora. Tem um artigo super famoso do capitalismo consciente do Barrett C. Brown, que foi publicado 3, 4 anos atrás. Ele pesquisou quais são as habilidades de liderança de alto nível mais apto para capitalismo consciente. Eu acho que foi publicado também em português, mas eu tenho o artigo em inglês, e é muito importante para mostrar como a consciência da liderança se desenvolve com o tempo e quais são os líderes mais aptos para mesmo trabalhar com ambiguidade. Ok, ambiguidade também é um problema, uma coisa super importante. Quando eu entro numa organização, eu falo, bom, você quer que as pessoas pensem por si? Eu falo, bom, líder, você quer que as pessoas pensem por si mesmo e você sabe o que isso significa. Isso significa que você vai escutar coisas que você não gosta de escutar. Isso significa que você precisa lidar melhor com ambiguidades.
e que você não sabe a cada momento o que está acontecendo. E a pesquisa de Barrett mostra também, Barrett e Brown, mostra claramente que também essas são as habilidades mais importantes para a liderança em frente desse tema de capitalismo consciente. É super, super importante. Engraçado, Stephen, me has traído a la mente, voy a compartirlo con todos ustedes, es algo muy personal, pero lo voy a compartir. En un momento que estaba en Brasil, el grupo en el cual trabajaba me propone, José, vas a encargarte también de Argentina. Todo bien. Era una época que Argentina estaba con muchos problemas fiscales, bueno, que no es sorpresa, ¿va? Pero que está con muchos problemas fiscales económicos, ¿ok? Yo llego a la Argentina y lo primero que pedía todo, en el mismo día que llegué, yo llegué a las 1 de la tarde y pedí al gerente de recursos humanos que reuniera las 300 personas en el refectorio, ¿ok? Los argentinos, no sé si ustedes conocen, pero son personas que falan las cosas, te falan las cosas directas. No tienen papas en la lengua, como se fala, ¿ok? Entonces yo tenía a las 300 personas, de las cuales 200 eran personas de John de fábrica, ¿ok? Yo llego, me presento, y una persona en el fondo levanta la mano. Escuchen, y me fala, señor Sarria, você está llegando a Argentina para hacer lo mismo que hicieron los otros presidentes anteriores. Você se va a comprar un Mercedes y va a vivir como rey. Eso fue lo que faló Claro, lógicamente, él le falaba en nombre de todos. Vamos a falarlo así. Entonces, yo soy una persona que cuando me enfrento a cosas como esas, dejo bajar la emoción y después veo cómo resolverlo, ¿ok? Entonces yo falei, oye, pensé dentro de mí, falando cualquier cosa ahora, no va a tener ningún resultado para él, no me van a escuchar, porque ellos están con una carga emocional muy fuerte por el pasado. Entonces, yo si prometo cosas, y lo único que le falei es, dejen, y el tiempo va a falar que esto no es así. Y van a ver que ustedes van a estar mejor cuando yo vaya embora de aquí. Y fiz lo que Stephen dijo. Comencé a instaurar en la empresa, donde no había una costumbre de escucharse, reuniones. Yo me reunía con la gente de John de fábrica para que se sientan escuchados. O sea, montamos una serie de procesos de comunicación y escucha en la empresa. Y cambiamos un montón de cosas también de cultura, ¿no? Porque cada empresa tiene sus culturas que llevan a tener estos momentos de raiva, ¿no? Y fue una experiencia extraordinaria. Y fue ahí que decidí salir del mundo corporativo para hacer lo que estoy haciendo. Con esa experiencia que yo agradezco mucho a la vida, porque trabajé con personas durante 3 años que estuve en Argentina. O sea, la parte financiera, belleza, iba bien. La parte de ventas iba bien. Lo que había que trabajar es con la gente, ganar la confianza de las personas, que acrediten que lo que están haciendo es importante para ellos y para todo el grupo de empresa. Y ellos habían perdido esa confianza. Y ese fue el gran desafío. Y falo esto porque hubo un momento de empatía, de sentir lo que ellos sentían, ¿no? Y lo entendí perfecto, ¿eh? Porque yo conocía el grupo donde estaba, no fechaba los óleos de cómo el grupo, porque era un grupo que tiene mucho tiempo, mucha historia, ¿no? Entonces sabía de qué me estaban falando. Entonces fue una experiencia extraordinaria. Muy boa. Isso traz à tona a questão que a gente dificilmente se pergunta, né? Quando a gente está, por exemplo, na nossa carreira, a gente acaba se posicionando como liderado ou como líder por conta das circunstâncias e daquilo que a gente produz, mas traz uma pergunta que eu acho muito, muito relevante para a gente sempre se fazer dentro desse exercício da empatia, e relaciona-se com essa sua experiência, né, José? Por que é tão difícil a gente liderar? Essa é a pergunta que todos os gerentes, todos os CEOs, todos os grandes diretores se fazem todos os dias, porque de fato não é fácil. E ao mesmo tempo existe toda uma motivação social para
valorizar as lideranças e tudo mais. E, ao contrário, também é muito difícil ser liderado. Estar nos dois lugares é difícil, né? E eu acho que é uma pergunta que teria que ser mais feita o tempo todo por todos nós, para que as pessoas se colocassem um pouco mais nesse outro lugar, no lugar do outro, né? Quando vem situações assim, porque realmente é um processo delicado e é necessário, de novo, a comunicação. Aparentemente é o que une, é o que coloca no mesmo lugar, e quando a gente fala em comunicação é, sobretudo, ouvir, né? Essa escuta que a gente se permite fazer, e essa habilidade que o José trouxe muito bem, exemplificada aí, de saber reagir de uma forma adequada, da gestão das emoções nesse momento, é extremamente importante, né? A gente falou disso no começo da conversa, e até o nosso último talk foi sobre isso, sobre gestão das emoções, quanto é difícil também isso nas nossas culturas, lidando com culturas diferentes, de novo, voltando nisso, com pessoas... Aqui mesmo no Brasil nós temos tanta diferença do Sul para o Nordeste, você está no Sul, é um perfil, você vai para o Rio, vai para São Paulo, vai para o Nordeste, para as outras regiões já tem muita diferença, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? Não sei se vocês gostariam de complementar algum com relação a isso, assim, o que a gente pode, por outro lado, aproveitar dessa complementaridade que existe, né, nos perfis. Vocês têm dicas, gostariam de falar em termos, assim, de sugestões com todas essas experiências, a gente está indo para os nossos minutos finais aqui, o que vocês teriam para dizer, assim, como um fechamento aí de fala, que vocês, com tudo que vocês já vivenciaram, de tudo isso que a gente falou, que não foi pouca coisa, que mensagem final vocês gostariam de deixar? Eu acho que para essa coisa de liderar tem vários ângulos também para endereçar essa pergunta. Você pode falar sobre o processo de tomada de decisão, você pode falar sobre propósito individual, comum e alinhamento, essas duas coisas. Poderia falar sobre a coerência comunal entre as pessoas. Mas eu acho uma das coisas, e poderia falar também sobre qual é a diferença entre ser liderado e ser líder. Porque muitas vezes você está nos dois papéis em momentos diferentes. Mas voltando ao que você também trouxe bem forte, é mesmo essa questão de autoconhecimento, como eu lido em qualquer momento e o que eu posso fazer para não me entregar para minhas emoções, para meus traumas, para minhas sombras, no momento quando estou em contato com uma pessoa ou quando eu preciso tomar uma decisão. E essas são questões super importantes aqui. E para nós, de novo falando do aspecto do environment, é uma forma como nós nos tratamos enquanto nós estamos em conjunto, e significa também criar rituais, artefatos, processos para ajudar isso. E também, principalmente, a pergunta é o que quer dizer com liderar, mas isso é uma outra questão, provavelmente. Eu vou fechar. Eu fecharía falando lo siguiente, y voy a hacer, porque es difícil recomendar qué cosa hacer, ¿no? Cuando uno lidera o es liderado, mas mi experiencia me fala primero, seja você. No hay, o sea, Brené Brown, que escribió un tema sobre el coraje y la vulnerabilidad, él fala que la forma de conectarte con otro ser humano es mostrándote tal como você es. Mostrándote. Y vocês no saben cómo un liderado agradece cuando su jefe se muestra como él es. Lo que acontece es que es lo que tú falaste, Simone, hemos sido criados en que el líder, el jefe, ¿no? Tienen que ser, no tienen que ser nada. No tenemos que ser nada. Tenemos que ser nós, auténticos. Por eso es tan difícil liderar.
porque liderar implica ser eu, inspirar, e eu inspiro outra pessoa, quando a outra pessoa vê, cara, esse cara tem coisas boas e tem algunos defeitos também, porque así somos, imperfeitos. Lo que acontece que en ese sistema en que vivimos, nos venden desde pequeños que tenemos que ser perfectos, pues tenemos que hacer todo perfecto. El mayor dolor que yo trabajo en mis sesiones de coaching es las personas sentirse que son imperfeitos. Puxa, eu não sei o que fazer já para que mi chefe... Cara, não tem que fazer nada. Porque hoy día tu chefe te va a falar, beleza, lindo trabajo, porque amaneció él bien. Y al día siguiente que amaneció porque se peleó con su mujer o con su filho y llegó al trabajo de mal humor, va a decir, oye, cara, tengo que mejorar esto. Y es lo mismo. Entonces, uno tiene que tener seguridad de que él le coloca todo lo que él tiene en el trabajo. Ya está. Que después alguien opine A o B, eso es una opinión de otra persona. Entonces, yo recomendaría, sean voces, aprendan a comunicarse y a escuchar en los dos sentidos y a falar las cosas, no a guardarlas. Y una tercera, que es otra cosa que nos cortan desde que nacemos, que es, si no te gusta algo en el departamento, en el área, propón una mudanza. Ve adelante. Propón una solución. Plantéale a tu jefe. Si él le fala, no, beleza. Al menos te habrás quedado con la conciencia tranquila que quisiste mudar algo dentro de. A veces no tenemos cierto recelo, no, va a decir que jeito, que es la cultura de empresa. Y a veces no, a veces te encuentras con situaciones gratificantes que tu jefe te escuchó y comienzan a implementar una mudanza. Yo creo que tenemos que partir para agir un poco más, no ser tan pasivos a veces en las empresas, ¿no? Propor, más fundamentalmente ser uno, porque es lo que tú falaste, Simone, pasamos mucho tiempo en el trabajo. Entonces, si voy a pasar mucho tiempo en el trabajo, hay que pasarlo del mejor jeito posible, disfrutando lo que yo faço, curtiendo lo que yo faço profundamente. Y ahí está el desafío, pues. Ese es el gran desafío que nós temos no mundo das empresas, não? Perfeito. Não, e uma outra fala da própria Brené Brown também, com relação a isso, é que existe muito essa diferença entre o falar dos outros e o falar para os outros, num ambiente de trabalho. E a gente vive em culturas em que o que a gente mais vê, afinal de contas? Todo mundo falando dos outros e pouco falando para os outros, falando com os outros. Então, são coisas simples, muitas vezes simples, mas que realmente representam grandes quebras de paradigmas e toda uma cultura que a gente já instituiu. Então, é por aí. Achei lindo, ótimo, muito bom a fala de vocês. A gente tem aqui uma pergunta do Luciano, só também que, de certa forma, acho que a gente até já foi respondendo aqui. Ele perguntou como que o líder precisa ter empatia e capacidade de diálogo, pode se desenvolver para fazer essa transição e, de fato, liderar os outros. Tem a ver com isso, né? Acho que vocês trouxeram de escutar, mas se quiserem responder também, de complementar alguma coisa. Quem deve ser esse líder? Ele fez duas perguntas aqui. Então, como que ele precisa desenvolver para fazer essa transição? Eu acho que primeiro você pode aprender muitas técnicas, etc. Mas em momento, liderar o outro é com certeza liderar de si mesmo. Porque só quando você consegue gerenciar suas próprias emoções e ficar presente no momento, não se destruir, mesmo presente para outra pessoa, isso é importante. E não ficar sequestrado também pelas emoções, traumas, etc. Como a pessoa está a cara que a outra pessoa está mostrando no momento. Esse tipo de coisas importantes também, criar consciência sobre as coisas que estão acontecendo no presente contigo. Isso dá para treinar, coachings, dá para fazer programas de desenvolvimento de liderança, que trabalham exatamente com esses aspectos, para mesmo acessar também um pouco a própria sabedoria que cada um tem,
E com isso, mesmo está mais presente para outra pessoa quando você está falando. Tem tecnologias, etc., mas em um momento isso não adianta mais. Eu agregaría lo que Stefan ha falado. Yo pondría 3 pilares, mira. Un es la capacidad de comunicarse y escuchar. Es una competencia que se puede trabajar. Y como toda competencia, hay que practicar, 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 practicar. Y crear un hábito de saberme comunicar y saber escuchar, ¿ok? Ese sería el primer pilar. El segundo es el que Stefan dijo, fundamental conocerme. ¿Por qué? Porque cuando yo falo desde mi eu, con mis creencias, mis historias, mis experiencias. Y cuando yo escuto desde mi eu. Y en ambos casos interpreto. Yo falo en función de lo que yo tengo dentro de mí, mis creencias, las historias, todo lo que he pasado, todo lo que mis padres me falaron. Y cuando yo escuto lo mismo, escuto e interpreto en función de mi eu. Entonces, ¿qué cosa más importante que conocer mi eu? Fundamental para saber por qué esa persona cuando me fala eso, me lanza un gachillo tuya y pierdo la cabeza, ya no escuto. ¿Por qué? Ah, por esto. Entonces, es importantísimo lo que Stefan faló. Y la tercera que es también la habilidad de generar confianza, que para mí también es otra competencia importantísima. ¿Cómo hiero confianza? Para cima y para abajo, o para los lados, para donde sea en la estructura organizacional. ¿Cómo hiero confianza? Y confianza tiene una serie de pilares, que acá sería muy largo aprofundarnos, pero que tiene una serie de pilares concretas, ¿no? Sobre las cuales tengo que practicar y trabajar para generar confianza a mi jefe, a mis subordinados y a mis parceros. Entonces yo te falaría esas cosas, ¿no? Para saber liderar. Porque al final, liderar es inspirar. ¿Y cómo inspiro? Siendo eu. No hay otro jeito. Siendo eu, auténtico, como eu soy. Con las cosas buenas y con las cosas ruins. Ya está, no hay más. Inspiração. Nossa, é assim que a gente sai inspirados daqui, né? Acho que é assim que todo mundo está saindo daqui e com vontade de fazer muito mais disso, dessa conversa com vocês, e a gente espera que as pessoas que participaram aqui, a gente teve boas contribuições, o pessoal agradeceu bastante. O Newton Pereira pediu aqui um atalho de um artigo, eu acho que foi o artigo que o Stefan mencionou do capitalismo consciente, não sei, Newton, se você quiser especificar melhor, se tem como a gente conseguir esse link para compartilhar, a gente depois pode encaminhar. Eu estou colocando aqui no chat também as dicas finais aqui que o José colocou, e, enfim, a gente pode agradecer vocês demais, novamente, por estarem aqui conosco, trazendo tantos insights, tantas inspirações maravilhosas aí para todos nós, em todo momento, de alguma forma, elas se aplicam. Então, muito bom estar com vocês aqui. Para o pessoal, a gente também recomenda que acessem o site do Instituto para conhecer mais sobre esse movimento, sobre tudo que a gente está conversando aqui, e existe a possibilidade de se associar como embaixadores, que são apoiadores mesmo, existem várias categorias de associação, e como embaixadores vocês também passam a ter mais acesso a essas informações e recebem periodicamente uma série de notícias e informações e cursos e tudo mais. Então, a gente recomenda. A Jussara acho que já colocou também para vocês um link para um formulário que nós temos aqui na filial de Curitiba, para aquelas pessoas que tiverem interesse em ficar mais perto de nós, participando dos nossos encontros aqui, locais. Todos convidados, Stefan, José, gostaríamos muito de contar com vocês também. Gente, terminando aqui pontualmente também, muito obrigada mais uma vez, José, Stefan, e vamos torcer para termos outras oportunidades. Vocês são ótimos. Gente, muito obrigada. E até a próxima. Obrigado também. Obrigado.